Fala galera, beleza? Aqui é quem fala é André Pietro do Programação na Prática e hoje eu vou estar mostrando aí um pouco sobre os operadores bitwise do SQL Server, tá? O que são esses operadores bit a bit? Bom galera, esses operadores nada mais são do que operadores utilizados para realizar a tabela verdade entre decimais, tá? Então o que o SQL faz aí? Por exemplo, se você realizar a operação AND em 170 e 75, ele vai estar convertendo esses valores para binário e realizando a tabela verdade entre um e outro. Por exemplo, aqui 1 e 0 vai dar 0, 0 e 1, 0, até chegar aqui no 1 e 1 vai dar 1, por aí vai. E convertendo esse valor de volta, ele vai devolver 10, tá? Então, se você vier aqui no SQL Server, colocar o valor aqui, 170 e 75, ele vai nos devolver 10, tá? Que é o resultado aqui. Se colocar 100, e aqui na operação OR, 170 e 75 com a operação OR, vamos ver o valor que ele vai retornar. 235 aqui, tá? Bom, para exemplificar melhor isso, eu criei aqui um requisito, construa uma tabela de permissões e uma de usuário, e que para o usuário possuir uma permissão, a mesma deve estar em uma das duas tabelas, ou seja, vai ter duas tabelas e a gente vai ter aí três tipos de permissões: leitura, gravação e execução, tá? Somando as três, vai dar 7, tá? Você levando em conta a tabela verdade. 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4, tá? Somando as três dá 7, se o usuário tiver as três permissões. E nas duas tabelas nós temos definições de permissão. Na tabela usuário nós temos aqui a definição de permissões para alguns usuários. E aqui na tabela de permissão usuário também. Bom, tem também aí a foreign key de usuário apontando para a tabela de permissão usuário. E ele vai verificar no join de uma tabela para outra se o usuário possui permissão em uma das duas tabelas. Se ele tiver em uma das duas, beleza, ele está com permissão. Vamos verificar aqui primeiro no teste de mesa. Aqui o usuário André. Ele tem a permissão 6 e está referenciado aqui na permissão usuário 1, que tem a permissão 7, ou seja, 6 ou 7. Vamos fazer o exemplo aqui. Se ele tem 6 aqui, então ele tem leitura, que é 4, tem gravação, que é 2, não tem execução. Porém, aqui na tabela de permissões, ele tem as três permissões, que vai resultar em 1 ou 1, 1, 1, 0 ou 1, 1. Vai resultar em 7, tá? Então o André vai ter 7, tá? Já vou colocar aqui. Eu vou deletar esses valores, vamos fazer o próximo. Aqui nós temos o João. O João tem 6, está com perfil aqui 2, que tem 6 também. Ou seja, então ele vai ter leitura, gravação, não tem execução na tabela de usuário. E a mesma coisa na tabela de permissões, 1, 1 e 0. Ele só tem 4 e 2, dando 6 nas duas. Se fazer a operação OR aqui, vai dar 1, 1 e 0, resultando em 6, tá? Também. Então o João é 6 aqui. Vou apagar aqui. A Maria, ela é 4, com perfil 3 aqui, que tem o valor 4 de permissão. Então vai ser 4 e 4. Só tem leitura, vai ficar 4. Jefferson, ele é permissão 4, perfil 2. Então, ele vai ser o seguinte: ele vai ter leitura, gravação, aqui na tabela de usuário. Opa, ele vai ter só leitura. Não vai ter gravação e execução de usuário, porém na tabela de permissão usuário, ele tem aí leitura e gravação. E aqui 0. Ou seja, ele vai ficar aí com 1, 1 e 0, dando um total de 6, tá? Vamos verificar aqui no join para ver se os cálculos estão batendo. Bom, está aí 7, 6, 4 e 6. 7, 6, 4 e 6. Ele verifica aí nas duas tabelas, se uma das duas tiver a permissão correspondente, ele retorna o valor total aí das permissões convertidas do binário, tá? Semelhante a permissões feitas em Linux, tá?
Bom, vamos supor que a gente mude o requisito aí, e a mesma deve estar nas duas. Vamos colocar aqui. Custo com uma tabela de permissões e uma de usuário, e que para o usuário possuir uma permissão, a mesma deve estar nas duas tabelas. Então, nesse caso a gente vai usar o operador AND aqui, tá? Operador AND, ele vai verificar, na verdade aqui, quais as permissões que estão batendo nas duas tabelas, tá? Aqui, 6, 6, 4, 4. Vamos fazer na mão aqui. Verificar aqui primeiro o André. Ele é 6 com usuário admin. Então ele vai ter aqui leitura, gravação, não tem execução. Aqui ele tem leitura, gravação e execução na tabela de permissões. Vamos fazer a operação AND, vai dar 1, 1 e 0, porque é AND, que vai dar 6 mesmo. Aqui o usuário João, ele é 6 com 6, vai dar 6 mesmo, tá? O usuário Maria é 4 com usuário 4, com permissão 4, que vai dar 4 mesmo, tá? Aqui o Jefferson, ele é 4 com 2. Então é o seguinte, o Jefferson vai ser leitura, gravação, passou a leitura só. E aqui o perfil 2, ele é 6, então vai ser 1 em leitura, 1 em gravação, 0 em execução, utilizando a operação E, vai dar 1, 0 e 0, vai resultar aqui em 4, tá? Então tá certo, 6, 6, 4, 4. Bom, tem outros operadores aí que eu também quero estar mostrando para vocês, como por exemplo, o E de atribuição, tem o OR de atribuição também que a gente não usou, a gente tem o OU exclusivo e o OU exclusivo de atribuição, tá? E tem também o NOT, que é negação, tá? Então vamos lá, primeiramente vou estar usando aí o E de atribuição, tô dando exemplo aqui, tá declarando aqui uma variável permissão, sendo que ela vai ter todas as permissões, sendo 7, tá? E aí, eu vou estar fazendo aqui um set, arroba permissão, e comparar se nessa variável que a gente criou, a gente tem a permissão de escrita e leitura, sem execução, utilizando a operação E, tá? Então vamos lá. Realizando aqui, execução. Esqueci do int aqui. Pronto. Dá um select na variável. Tá aí. Ele realizou a operação E entre 7 e 6, que daí o resultado 6, tá? Vamos verificar agora como funcionaria a operação OU, que no caso de atribuição ia retornar um valor de 7, né? Porque 7 ou 6 retornaria 7 na tabela verdade. Vamos verificar aqui, o OU de atribuição, tá? Retorna 7. A gente tem aí também o OU exclusivo. O exclusivo, para quem não se recorda, ele nada mais é do que ele verificar se apenas em uma das comparações existe o valor 1. Se existir nas duas, já quebra o exclusivo. Ele tem que existir apenas em uma das duas. Então vamos verificar aqui, bit a bit exclusivo, tá? Vou colocar aqui. Bom, nesse caso aqui, vamos verificar o resultado aqui. Ele vai retornar 1, porque o que acontece no exclusivo? Nessas duas, ele vai ter a permissão aqui nas duas, vai ter a permissão aqui nas duas, e apenas em execução, que ele só tem uma das duas. Então ele apenas é exclusivo em uma das duas, então retornou 1 por conta disso, tá? Então tá aí, galera, eu queria estar mostrando aí um pouco para vocês dos operadores bit a bit do SQL Server, que são um pouco utilizados aí, mas eu já vi sendo utilizados inclusive com permissão. Podem ser muito úteis aí no dia a dia, dependendo do que você for fazer. Muito obrigado. Em breve eu vou estar voltando aí também com as aulas de Angular, tá? E até a próxima.